E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Rony, professor de Física. Neste vídeo vamos resolver um exercício relacionado ao estudo da termodinâmica. Observe o quadro enquanto eu faço a leitura do enunciado. Duas esferas metálicas concêntricas de raios R1 e R2, sendo R2 maior que R1, são mantidas respectivamente às temperaturas T1 e T2 e estão separadas por uma camada de material homogêneo de condutividade térmica K. Calcule a taxa de transferência de energia por unidade de tempo através dessa camada. Para resolver o exercício, eu vou começar imaginando uma camada intermediária de raio R, em que R é maior que R1 e menor que R2, conforme eu ilustro no quadro. Eu vou equacionar, portanto, o fluxo de energia térmica através dessa camada, admitindo que o fluxo já atingiu o regime estacionário, portanto, ele é constante em qualquer região do material em questão. Sendo assim, nós vamos obter a seguinte expressão: o fluxo φ é igual à condutividade térmica K do material em questão, vezes a área A, que multiplica a diferença de temperatura, admitindo a existência de uma espessura infinitesimal dr. Então nós temos uma diferença infinitesimal de temperatura dt sobre essa espessura infinitesimal dr. Muito bem? Sendo assim, o fluxo φ fica dado por K vezes a área em questão da superfície esférica é 4πr², que multiplica dt dr. Perceba que nós temos aqui uma equação diferencial separável. Φ permanece constante, portanto, eu posso sair dessa igualdade da seguinte forma: dr sobre r elevado ao quadrado é igual a 4π vezes k sobre o fluxo φ dt. Perceba que este termo é uma constante, portanto, do lado esquerdo eu vou integrar do raio R1 até o raio R2 e do lado direito eu vou integrar da temperatura respectiva T1 até a temperatura correspondente T2. Muito bem? Sendo assim, nós vamos obter a integral de R1 a R2 de R elevado a menos 2 em relação a R, e isso é igual a 4 vezes π vezes k sobre φ, integral em relação à temperatura T de T1 a T2. Do lado esquerdo, pela regra do expoente, você vai obter R elevado a menos 2 mais 1 sobre menos 2 mais 1, de R1 a R2. Do lado direito, você tem 4π vezes k sobre o fluxo φ, que multiplica T2 menos T1 pelo teorema fundamental do cálculo. Muito bem? Do lado esquerdo, você vai obter menos 1 sobre R. Portanto, menos 1 sobre R. Pelo teorema fundamental do cálculo, você tem menos 1 sobre R2, menos com este sinal de menos, mais 1 sobre R1. E isso é igual a 4π vezes k sobre o fluxo φ, que multiplica T2 menos T1. Bom, do lado esquerdo, nós temos no denominador R1 vezes R2, dividindo pelo de baixo e multiplicando pelo de cima, você vai obter R2 menos R1, e isso é igual a 4πk sobre o fluxo φ, que multiplica T2 menos T1. Bom, o exercício pede para nós calcularmos o fluxo de energia térmica, portanto, basta isolar φ. Sendo assim, nós vamos obter que o fluxo φ, dado pela quantidade de energia transferida através do processo calor por unidade de tempo, é igual. Então, nós temos 4πk, que multiplica R1, R2, sobre R2 menos R1, muito bem,
que multiplica T2 menos T1. Observe no quadro o resultado obtido, o pequeno cálculo realizado. Com isso, eu encerro este vídeo. Até a próxima.